E aí, tudo bom? Pois compreender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica da família, de como é que ela entrou nessa espiral da autodestruição é interessante compreender que esse fervor, vou chamar do renascimento, mas o renascimento de algo ruim, de algo autodestrutivo, do renascimento de um auto-suicídio, ela permite uma abertura de uma, vou chamar de uma plasticidade nova. Óbvio que uma beleza falsa, uma beleza que pouca gente consegue verdadeiramente compreender o estrago que isso está acontecendo. Não surge do nada a destruição da família, principalmente para quem quer ter a família, para quem está com a pretensão de lutar pela sua. É um vínculo, presta atenção, é um vínculo com o universo, e o universo no sentido de Deus. Não há como pensar em família, não há como, por mais esfacelada que hoje ela esteja, não há como não compreendermos. Eu só vou citar rapidamente a influência do Marcílio Facini. O Marcílio Facini nasceu em 1483 e era basicamente um gênio, só que ele cria uma tradição. Ali ele nasce, só para você ter uma noção da envergadura. Não vou aprofundar por enquanto no Marcílio, porque ele tem um braço intelectual que ele basicamente ele ensina, ele põe para trabalhar para ele ali todo um raciocínio. Ele é fruto de um raciocínio da República Florentina. A República Florentina começa a florescer. E o Marcílio, ele é um cara que ele ensina, presta atenção a envergadura. Ele pega profetas, ele ensina profetas. Quais um dos profetas deles? Michelangelo é um dos profetas dele. Leonardo da Vinci é um dos profetas dele. Rafael é um dos profetas deles. Ele tem um eixo filosófico, teológico, com uma tradição neoplatônica que chega a Lutero. Está compreendendo a importância do cara? A envergadura do raciocínio dele também chega num grande filósofo, René Descartes. Ele tem quase que uma escola de vários filhos que para ele começa ali montar a noção do amor. O amor à destruição, o amor à magia, a magia da alquimia que destrói a família, a noção de que o indivíduo é um depositário de uma semente divina. Estão compreendendo como é que isso vai se desdobrando? Isso desdobra tanto que não é errado pensar, porque assim aconteceu, que no Concílio Vaticano II muito das ideias dele estava lá, muito das ideias de Joaquim de Fiore estava ali. Então, para que tenha uma boa família, até porque nós estamos falando também das consequências de ter uma pessoa na família com Alzheimer, com demência, e essa pessoa ela é cuidada quando há uma chamada boa família cristã. Mesmo com as dificuldades, os princípios são necessários. Cada membro tem que entender e tem que cumprir o seu papel.
lógico que esse conceito que eu lá falei do Marcelo de Fiore, ele nasce ali em 1400, então nós temos ali a gênese da modernidade. E a gênese da modernidade é uma gênese que ela não é muito propensa a certezas. Quando nós estamos falando de família e a família depende de um conceito cristão, nós estamos falando de uma família que nasce nesse momento. Talvez ele perceba ou não, porque ele vem de uma família muito tradicional, ele percebe que a dúvida é o carro-chefe de tudo. Ele começa a compreender que lá com René Descartes, a dúvida não é mais não está mais no seu controle. A inteligência que exerce em si mesmo, que guarda as verdades, ela na verdade ela guarda os enganos, ela guarda pensamentos de ilusão, ela guarda um sentido físico que é questionável. Ele começa ali a inocular um conceito do preconceito humano. Aí nasce a dúvida ali, e você percebe isso, a dúvida da dúvida cartesiana, com todo o seu alcance cartesiano, com toda a sua especulação filosófica. Ele começa a regredir ali um modus de posição de pensar, onde é que a posição central, tanto da filosofia do René Descartes, é a dúvida. A dúvida é o primeiro ponto que se deve caminhar. O motor da ideia, nesse caso, é um eixo invisível de todo o pensamento. E aí ele vai resgatar isso lá em Platão, em Aristóteles, e vai reformular para que na idade moderna, ressurja com um vasto império da dúvida cartesiana. A dúvida reforçada também, por mais estranho que seja, com uma descoberta do Galileu, porque o Galileu naquele momento, com seu telescópio, ele começa a questionar e provar que os sentidos, mas ele passa essa ideia, enganam o homem, que a Lua não é mais plana, o Sol não mais gira em torno da Terra, mas ao contrário. E naquele momento começa a se formular a ideia os sentidos enganam o homem. Se ele engana, imagina o conceito da formação familiar. Pode, consciente ou não, compreendendo ou não essas teorias vão encharcar a mente de milhões de pessoas, que obviamente não tem consciência do poder e do estrago, mas a família, enquanto extensão, a família quanto o lado sanguíneo, o casamento, o lado dos avós, dos sobrinhos, dos primos. Essa unidade ela foi questionada, porque se os sentidos são dados aos erros, a filosofia que ali é um depositário de um raciocínio da família cristã, nascido nessa filosofia moderna, que vai mudando vagarosamente todo um conceito de uma sociedade que se deposita na dúvida. E a dúvida, ela questiona até o papel do que cada indivíduo deve fazer. Se ali o simbolismo da mulher como uma geradora de uma família, o simbolismo do homem como o homem capaz de lutar para defender a família, também foi questionada, já que os sentidos
são tão frágeis na compreensão da realidade, ele merece ser questionado, porque ele engana o homem. O sentido engana, deturba, e obviamente o papel da liderança do homem começa a ser questionado. Isso porque as verdades bíblicas começam a ser questionadas. Os pais instruídos no educar os filhos também começam a ser questionados. A disciplina, o respeito que os filhos devem ter com os pais também devem ser questionadas, nascido na filosofia do Marcílio de Ficino, na filosofia do René Descartes, na filosofia do Joaquim de Fiore, na filosofia do Erasmo de Roterdã. É todo uma avalanche de pensamentos que começam a questionar, fluir por essa sociedade e vai fragmentando em cada um micro pequenas verdades. Por exemplo, em algumas passagens bíblicas, a mulher diz que a mulher foi dada ao homem com o propósito de auxiliar o marido. Ótimo. Isso é questionado profundamente e destruído, porque isso é uma verdade subjetiva, é uma verdade que tem que ser questionada. E se é questionada, começa a se questionar o indivíduo como criatura à imagem de Deus. Aos seus olhos, isso não significa normalmente que os homens e as mulheres vão ter papéis diferentes. Não, agora eu questiono a minha subjetividade vai sendo destroçada. Aquele modo, a mulher com um hábito mais hábil de nutrir a criança, e não nutrir no sentido alimentar, mas nutrir no sentido espiritual, no sentido filosófico, no sentido materno, no sentido educacional, no sentido do proteger, cria-se a dúvida desse status, desse desempenho do famoso cristão ou casamento cristão. Isso tudo vai sendo questionado. Veja como que algo começado em 1200, 1300 confronta toda uma tradição. E aí quando alguém vai cuidar dos pais, não entende por que noutros termos, sente-se enganado, porque acreditou no real, o verdadeiro revelaria os sentidos se real ele fosse. Então, esse sentido da verdade, ou sentido da verdade racional, você tem que compreender lendo muito bem o Ficino, o Marcílio de Ficino, que foi um orquestrador, que hoje nós vemos as consequências do aumento exponencial do aborto, aumento exponencial da fragmentação da família. Veja, tudo iniciado há séculos atrás, e que hoje as pessoas só sentem o resultado sem, ao menos, duvidar ou enxergar o real motivo do porquê está acontecendo isso. Fica difuso, há questionamentos, é assim mesmo, a vida é difícil, mas aquilo que move o indivíduo, que são as ideias, e as ideias traz ramificações que foram reorganizadas da antiguidade da Grécia, e hoje nós vivemos numa sistema judiciário grego-romana, a medicina é grego-romana. Nós estamos ainda
mergulhado nesse raciocínio. Então, essa visão, e aí começa um movimento, obviamente não médico, mas antropológico, de destruir a mulher. De que forma? Aumentando o trabalho, aumentando os objetivos, aumentando a responsabilidade. E isso vai exigir, de novo, um simbolismo, o modo operante da dúvida. A dúvida vai gerenciar, vai caminhar. Não há mais certezas. A certeza ficou para segundo plano, embora como organizar uma família fundamentada em dúvidas, e ao homem, no seu simbolismo de animal provedor, lutador, e que faça isso, a família é questionado. Se os sentidos são questionados, isso são questionados. E você compra essa ideia, e você alimenta essa ideia. Presta atenção que não só há doenças neurodegenerativas, há outras doenças neurodegenerativas, só que destroem a sociedade. E o núcleo da sociedade é a família. Nós já estamos num momento complicado. Média de 70% a 80% das famílias hoje, ela é comandada, sustentada e lutada por mães que são hoje, sem dúvida nenhuma, são guerreiras, são lutadoras em todo sentido. E os filhos ficam perdidos. Veja que uma coisa vai encadeando a outra e vai levando ao indivíduo perdido, que perde a referência. E a família sem, ou o indivíduo sem Deus, isso tem que ficar muito claro, embora dentro da medicina isso não é algo tão ventilado. Sem a noção de Deus, sem a noção da hierarquia, sem a noção do respeito dos filhos aos pais, sem a noção do casal, de um respeitando o outro, nós temos uma sociedade neopagã, perdida. Então comece a compreender, porque tanto nas doenças neurodegenerativas, que nós vamos aprofundar muito, nós também temos de aprofundar na dinâmica familiar. Há tantos pontos que hoje as pessoas guardam pensamentos distorcidos, doentios, que estão literalmente em putrefação. E tenho certeza, um ou outro vai ter ouvido falar do Marcílio Facini, alguém que foi capaz de ajudar teoricamente Michelangelo, foi capaz de ajudar Lutero, foi capaz de ajudar René Descartes. Era um gênio, mas um gênio que foi deslocado para destruição, sabendo ou não. E principalmente uma visão que eu quero que você guarde, que isso nós vamos aprofundar, porque lá na época ele começa ali, temos um livro que começa a circular, que cria confusões nesse momento, que é chamado os livros do Herme Trismegisto, passando por Platão, passando pelo Zoroastro, passando pelo Orfeu, passando por Pitágoras, criando uma coisa, presta atenção, a ideia cíclica da história. O ciclo, a repetição constante, inclusive a repetição do sofrimento. Eis o que você engoliu hoje. Você vive, respira
e está sendo moldado dentro de uma filosofia moderna, onde ela em si duvida de tudo. O ceticismo dela destrói os costumes, destrói até os métodos científicos. A dúvida cartesiana, ela tem um alcance vasto. E o alcance chegou a você. Então nós vamos aprofundar de uma forma muito reveladora e que vai ajudar você a saber até aonde e quais as ideias que realmente estão movendo as suas escolhas autodestrutivas. Continuaremos. Um abraço e até a próxima.